Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós daremos início às nossas aulas de óxido-redução. Em primeiro lugar, eu gostaria de conversar com vocês sobre as características gerais desses processos. Percebam que os processos de óxido-redução, eles envolvem a perda e o ganho de elétrons, ou seja, irá acontecer dois fenômenos simultaneamente. O primeiro envolve a perda de elétrons e o segundo envolve o ganho de elétrons. Em processos de óxido-redução, eles sempre vão acontecer simultaneamente. Ou seja, eu não posso ter um processo onde eu só perco elétrons e ninguém ganha esses elétrons, tá bom? Então eles devem acontecer necessariamente juntos, simultaneamente. Alguém vai perder esses elétrons e uma outra espécie química irá ganhar esses elétrons. Um exemplo de uma reação de óxido-redução é o processo de fotossíntese, onde nós temos, por exemplo, o dióxido de carbono mais a água na presença de luz, formando um carboidrato, que no caso é a glicose, e também liberando o gás oxigênio. Esse gás oxigênio é muito importante para os seres aeróbicos. A gente utiliza o gás oxigênio para fazer a respiração celular. Tudo bem? Então, como eu disse para vocês, esses processos de óxido-redução, eles ocorrem com a transferência de elétrons. Ou seja, uma espécie ela vai perder elétrons e outra espécie química irá ganhar esses elétrons. E aí vocês podem me perguntar, tudo bem, Thiago, mas tem alguma maneira da gente conseguir visualizar, essa perda e ganho de elétrons? Sim, tem sim. Existe aqui um processo, um experimento bem simples que a gente consegue evidenciar essa transferência de elétrons. Então, na verdade, como que seria esse experimento? A gente pega um fio de cobre e a gente vai introduzir esse fio de cobre em uma solução aquosa de nitrato de prata, AgNO3. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês a imagem desse experimento. Primeiro a gente mergulhou aqui um fio de cobre numa solução de nitrato de prata. Vamos observar duas coisas. Primeiro, a solução de nitrato de prata, ela é incolor. E se der para vocês observarem aqui, esse fio de cobre, ele é meio acastanhado, avermelhado. Não sei se vocês conseguem reparar, mas ele é acastanhado. Tudo bem? Deixando ali passar um certo intervalo de tempo, o que aconteceu? A nossa solução que antes era incolor, ela ficou azulada, ou seja, teve aqui uma transformação química e a gente consegue observar essa mudança, de uma solução que antes era incolor e agora ficou azulada. E ao que se deve, essa mudança de coloração? Essa mudança, de coloração de incolor para azul é devido à formação dos íons cobre 2+. Ou seja, antes nós tínhamos o cobre metálico aqui no fio e ele se transformou para um cátion, cobre 2+. E essa cor azulada é justamente devido à formação desses íons cobre 2+. E se vocês repararam também, antes nós tínhamos um fio aqui acastanhado, que é a cor do cobre, e depois, olhem aqui nas outras imagens, vocês estão percebendo que ele ficou prateado? Então, a coloração do fio que antes era avermelhada, agora ela está prateada. Tudo bem? Ok? Então, com um simples experimento aqui, utilizando um fio de cobre e uma solução de nitrato de prata, a gente consegue perceber a perda e o ganho de elétrons. Continuando, pessoal, nós temos agora, a gente pode representar o que a gente observou lá na experiência, mergulhando um fio de cobre em uma solução de prata, a gente pode representar isso através das chamadas semi-reações. No caso, nós utilizaremos duas semi-reações. Uma delas irá representar o processo de perda de elétrons e a outra irá representar o fenômeno de ganho de elétrons. Então, no caso, quem está perdendo, deixa eu só colocar o ponteiro aqui, quem está perdendo elétrons? O cobre. Então, a gente observa que ele está perdendo elétrons. Vejam aqui que eu tenho a seta e eu sei que ele está perdendo elétrons porque esses elétrons estão à direita da seta. Então, toda vez que a gente tiver uma semi-reação e os elétrons eles estiverem à direita da seta, significa que é um fenômeno de perda de elétrons. Por outro lado, a prata aqui, ela vai ganhar esses elétrons. E como que a gente representa através da semi-reação?
Como é um ganho de elétron, então esses elétrons eles estarão à esquerda da seta, tudo bem? Então vejam que naquela imagem que eu mostrei para vocês, a perda e ganho de elétrons, a gente pode transformar aquilo em semi-reações. E cada uma delas vai mostrar a perda, então essa primeira aqui indica o fenômeno de perda de elétrons, e essa aqui de baixo indica o ganho de elétrons. Só que ao invés de trabalhar com essas duas semi-reações, a gente pode escrever o que aconteceu através da equação global. Lembrando que na equação global, a gente corta os elementos que são iguais, só que eles estão de lados opostos da seta. Então percebam aqui que eu tenho apenas os elétrons, né, que eles são iguais, só que eles estão de lados opostos da seta. Então eu posso cortar os dois elétrons de cima com os dois elétrons de baixo. Como eu não tenho mais nada que eu posso cortar, né, eu vou somar as duas semi-reações. Somando as duas semi-reações, eu tenho cobre e duas pratas mais aqui à esquerda da seta, e eu tenho à direita da seta cobre 2 mais, o cátion cobre 2 mais duas pratas metálicas, tudo bem? Essa daqui é a minha equação global. Será que ela está balanceada, pessoal? Vamos ver? Ó, eu tenho um cobre aqui à esquerda, eu tenho um cobre aqui à direita. Eu tenho duas pratas à esquerda, duas pratas à direita. Só que não só isso, agora eu também preciso ver se as cargas estão balanceadas. Vamos fazer isso? E como que a gente faz? Ó, 1 vezes 0, 0. 2 vezes uma carga positiva, duas cargas positivas, tudo bem? Então a gente pode escrever aqui que eu tenho duas cargas positivas. Vamos ver agora aqui à direita, ó. Eu tenho uma carga, né, 1 vezes duas cargas positivas, então 1 vezes 2 mais, 2 mais. Então, a gente pode escrever aqui, 2 mais. E nós temos também, ó, 2 vezes 0, 0. Ou seja, eu tenho duas cargas positivas à esquerda e duas cargas positivas à direita. Está balanceado. Vocês perceberam que, como que a gente pode observar, né, aqui a transferência de elétrons? Deixa eu só colocar aqui na caneta. Como que a gente pode observar a transferência de elétrons? Através, ó, da carga elétrica. Antes eu tinha uma carga elétrica 0 no cobre e passou a ser 2 mais, ficou positivo. Já no caso da prata, antes eu tinha a prata com uma carga positiva e depois ela ficou 0, neutra. Então perceba que é através desse balanço de cargas elétricas que eu consigo ver que houve uma transferência de elétrons. E a essas cargas elétricas a gente dá o nome de número de oxidação ou, deixa eu destacar aqui, NOx, tá bom? Então a gente pode ou chamar de número de oxidação ou NOx. E aí é justamente esse novo conceito de número de oxidação que ajuda a gente a compreender como os elétrons eles estão distribuídos entre os átomos, tá bom? Só que a gente vai estudar agora essa distribuição de elétrons nos átomos em compostos iônicos e também em compostos covalentes ou moleculares. Primeiro a gente vai começar nos compostos iônicos. Lembrando que os compostos iônicos nós temos os sais, né? Vamos voltar lá nas nossas funções inorgânicas. Nós temos os sais, alguns óxidos são iônicos e nossas bases também. E nesse caso, o NOx ele vai corresponder à própria carga do íon. Então eu preciso que fique muito claro para vocês que aqui no caso o NOx ele vai corresponder à própria carga do íon, né? Lembrando que quando nós falamos de compostos iônicos, nós temos ali um composto que é formado por um metal e um ametal. Lembrando que o metal ele perde elétrons formando o cátion e o ânion, né, o ametal, ele ganha esses elétrons formando o ânion. Então deixa eu mostrar aqui para vocês 4 exemplos. Nós temos o cloreto de sódio, nós temos o óxido de cálcio, nós temos o fluoreto de alumínio e o sulfeto de ferro. Então percebam que, olha as cargas, né? Eu tenho metal a metal, metal a metal, metal a metal e metal a metal.
Lembrando que os metais têm tendência a perder elétrons formando cátions e os ametais têm tendência a receber esses elétrons formando ânions. Então, como eu falei para vocês, um NOx corresponde à própria carga, não é? Então, qual que é a carga aqui do sódio? Positiva, 1+. Então, o seu NOx será 1+ também. Já o cloreto, ele tem aqui a tendência a ganhar um elétron, formando a carga 1-, então o seu NOx será 1-. A mesma coisa aqui para o cálcio, né? Cálcio tem a carga 2+, então o seu NOx é 2+, e o oxigênio tem a carga 2-, então o seu NOx 2-. Percebam que aqui para o alumínio, ó, ele tem carga 3+, então o seu NOx é 3+. O flúor, né, o fluoreto, ele tem carga 1-, tá? Cuidado, pessoal, não é aqui embaixo, né? A carga sempre está aqui em cima. Então, como a sua carga é 1-, então o seu NOx 1-. Aqui, ó, para o ferro, 3+, então o seu NOx 3+. O enxofre vai ficar 2-, sua carga é 2-, então seu NOx 2-. Tudo bem? Isso para os compostos iônicos. Agora a gente vai estudar nos compostos, então deixa eu só destacar aqui, moleculares. Aqui, vamos lembrar uma coisa, ao contrário dos compostos iônicos, a gente não tem a transferência definitiva dos elétrons. Na verdade, nos compostos covalentes, a gente tem o compartilhamento dos elétrons em uma ligação química. Então, aqui no caso, o NOx ele vai corresponder à carga elétrica que o átomo teria, né, se essa ligação covalente ela fosse rompida. Então a gente tem que imaginar que nesses compostos covalentes vamos quebrar a ligação química, essa ligação covalente. Quando a gente rompe essa ligação covalente, a gente tem que pensar que os átomos de maior eletronegatividade, desculpem, né, os átomos de maior eletronegatividade, eles ficarão com o par de elétrons. Já quem é o menos eletronegativo, eles não ficarão com nenhum elétron da ligação química, eles vão perder esse elétron, tá bom? Então eu coloquei aqui para vocês exemplos. Nós temos o ácido clorídrico, nós temos aqui o monóxido de carbono, CO, nós temos a água e aqui nós temos um composto orgânico, tudo bem? A gente vai ver mais para frente química orgânica, então não se preocupem. Reparem o seguinte, quem que é mais eletronegativo? Deixa eu pegar o ponteiro, a caneta. Quem que é mais eletronegativo, o hidrogênio ou o cloro? Né? Estudando as propriedades da tabela periódica, a gente lembra de eletronegatividade, que ela aumenta da esquerda para a direita em um mesmo período e de baixo para cima em uma mesma família. Então a gente sabe que o cloro ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então vejam, ó, eu tenho aqui a ligação química, sendo que esse elétron aqui destacado em preto, ele é do hidrogênio, e esse elétron aqui destacado em rosa, ele é de quem? Ele é do cloro. Então, quando há a nossa... Deixa eu só apagar aqui. Então, quando há a nossa quebra dessa ligação, o que que acontece? Eu falei para vocês, ó, que os elétrons da ligação, eles vão ficar com o átomo mais eletronegativo. Então, quebrou essa ligação química, os elétrons ficaram com cloro, então o cloro fica com uma carga negativa, porque ele está ganhando um elétron que antes era do hidrogênio. Então, o NOx do cloro será 1- e o NOx do hidrogênio será 1+. Tudo bem? Vamos pensar agora para o monóxido, vamos passar para o exemplo do monóxido de carbono. Nós temos aqui 3 ligações, em que uma das ligações o carbono está compartilhando um elétron e o oxigênio está compartilhando outro elétron, formando uma ligação química. O mesmo acontece aqui embaixo, estão vendo? O carbono está compartilhando um dos seus elétrons e o oxigênio está compartilhando o seu. E por último nós temos aqui, né, que o oxigênio ele está compartilhando os 2 elétrons, tá bom? Então quando acontecer a quebra dessa ligação, né, ó, vejam, quebrei aqui essas ligações, o oxigênio ganhou 2 elétrons, ele ficou com os elétrons que antes eram do carbono. Então, como ele ganhou 2 elétrons,
o seu NOx será 2 menos. Como o carbono perdeu 2 elétrons, a sua carga ficará positiva, né? 2 mais. Tudo bem? Vamos ver então nesse exemplo aqui, ó. Aqui nós temos duas ligações químicas, né? O hidrogênio está compartilhando um elétron, que é esse elétron em preto, né? Compartilha aqui na esquerda e compartilha aqui na direita. E o oxigênio também está compartilhando 2 elétrons. Um elétron aqui nessa ligação da esquerda, outro elétron aqui nessa ligação da direita. O que acontece? Quando a gente rompe essas ligações químicas, os elétrons vêm para o átomo mais eletronegativo, que é o oxigênio. Então percebam que o oxigênio, deixa eu colocar aqui com marca-texto, ó, ele ganhou esse elétron que antes era do hidrogênio e ganhou esse elétron que antes era do hidrogênio. Então, como ele ganhou 2 elétrons, ele fica com NOx menos 2. E como cada hidrogênio perdeu um elétron, então eles ficam com NOx mais 1 cada um. Tá bom? Vamos ver o último exemplo? Vou pegar aqui a caneta. Então, ó, nós temos quantas ligações químicas sendo feitas? 4, tá bom? Então, vamos começar aqui, ó. Começando pelo carbono. O carbono, ele está fazendo 2 ligações químicas, uma com cada hidrogênio. Então, ó, ele está compartilhando um elétron aqui em preto, outro elétron aqui em preto, e cada hidrogênio está compartilhando um elétron aqui em verde. Quem que é mais eletronegativo, o carbono ou o hidrogênio? O carbono, ele é mais eletronegativo. Então, esses elétrons irão para o carbono. Então, deixa eu colocar aqui, destacar. Ele ganhou esse elétron e ele ganhou esse elétron. Só que o carbono, ele também está fazendo 2 ligações químicas com o oxigênio. Estão vendo? Ele está compartilhando aqui 2 elétrons em preto e o oxigênio está compartilhando 2 elétrons em rosa. Só que quem que é mais eletronegativo? O oxigênio ou o carbono? O oxigênio. Então, ó, esses elétrons vão vir para o oxigênio. Deixa eu destacar. Então, ó, o oxigênio ganhou esses 2 elétrons aqui, esse e esse, tudo bem? Como o oxigênio ganhou 2 elétrons, então o seu NOx será menos 2. Agora, o carbono, a gente vai analisar por último. Vamos primeiro analisar os hidrogênios. Percebam que esse hidrogênio perdeu um elétron e esse hidrogênio perdeu um elétron. Como cada hidrogênio perde um elétron, então o seu NOx é menos 1. Cada hidrogênio terá um número de oxidação mais 1. E vocês podem me perguntar, tá, professor, mas por que o carbono é 0? Bom, vocês viram que ele perdeu 2 elétrons aqui para o oxigênio. Só que ele ganhou 1 elétron de cada hidrogênio. Então, 1 elétron mais 1 elétron, 2 elétrons. Como ele ganhou 2 elétrons aqui e perdeu 2 elétrons aqui, a soma dá 0. Tudo bem? Ganhou 2 elétrons, perdeu 2 elétrons, dá 0. Ok? Entendido aqui como que a gente calcula o número de oxidação para compostos orgânicos e para compostos moleculares? Continuando, pessoal, agora eu quero destacar para vocês algumas observações importantes. O primeiro, o NOx, ele deve ser determinado isoladamente para cada átomo, tudo bem? Essa é a primeira observação que eu quero fazer com vocês. A segunda, como a gente viu no slide anterior, nos compostos iônicos, sejam eles sais, óxidos ou bases, o número de oxidação ou NOx era a própria carga do íon, tudo bem? Esse é o primeiro ponto. Já quando a gente está falando em compostos moleculares, o que a gente tem que imaginar, né? O NOx, ele era uma carga imaginária que a gente iria atribuir quando a gente quebra a ligação covalente. Então, o NOx negativo ficará com um átomo mais eletronegativo, ao passo que a carga positiva, né, o NOx positivo, ele será atribuído aos átomos menos eletronegativos. Tudo bem? Bom, aí, agora eu vou explicar para vocês algumas regras para a gente determinar, né, o NOx em compostos, né, sejam eles iônicos ou covalentes, tá? A gente tem uma série de regras para determinar esse NOx. Então, vamos começar?
A primeira regra diz o seguinte, que se a gente estiver diante de uma substância simples, o NOx será sempre, tá bom? Sempre zero. Então aqui no caso, viu uma substância simples, o NOx será sempre zero, tá bom? Então, quais são os exemplos? Eu tenho aqui gás oxigênio, gás ozônio, nós temos fósforo, enxofre, aí carbono aqui na sua forma alotrópica de grafite ou diamante. Percebam que todas essas substâncias, elas são simples. Lembrando que substâncias simples são aquelas substâncias formadas por apenas um tipo de átomo. Então, no caso do oxigênio e do ozônio, a gente só tem o oxigênio. Já no caso do fósforo, a gente só tem o fósforo. Aqui no S8 a gente só tem o enxofre. E no caso do grafite e do diamante, nós só temos o carbono. Então percebam que quando a substância ela é simples, o NOx é sempre zero, tá bom? Essa é a primeira regra. A segunda regra, deixa eu pegar o marca-texto aqui. A segunda regra é que quando a gente tem um íon monoatômico, né, o NOx dele vai ser sempre igual à sua carga, tá? De novo, sempre. Então guardem isso que é bem importante e facilita para vocês. Então o NOx ele sempre vai ser igual à sua carga. Então, ó, nós temos aqui exemplos de íons monoatômicos. Nós temos o potássio, nós temos o bário, o flúor e o nitrogênio. Então nós temos o cátion potássio, o cátion bário, o ânion fluoreto e nós temos o ânion nitreto. Qual que é a carga aqui do íon? 1+. Aqui é 2+. Aqui desse ânion é 1- e desse ânion é 3-. Então percebam, ó, que a carga, o NOx vai ser sempre igual à sua carga. Então como aqui a carga é 1+, o NOx aqui será 1+. Aqui, como a carga é 2+, então o NOx será 2+. Aqui, como a carga é 1-, então o NOx será 1-. Da mesma forma, aqui, como a carga é 3-, então o NOx será 3-. Tudo bem? Então, passando aqui agora, vamos para a terceira regra. Né? A terceira regra, ela ajuda demais, pessoal. Por quê? Porque a gente tem alguns elementos que nós chamamos, né, de NOx fixo. Ou seja, esses elementos, eles não vão ter variação do NOx. Sempre será fixo. Por exemplo, quando a gente observa ali os metais da família 1A, então deixa eu só destacar aqui para vocês, que faz parte aqui da família 1A. Né, os metais ali alcalinos, o que nós temos? Todos eles, né, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, todos eles vão apresentar sempre o mesmo NOx. E esse NOx será +1. Então, independentemente do composto onde eles se encontram, né, que eles fazem parte, o NOx será sempre 1. Então, vejam que aqui eu tenho o cloreto de sódio. Como o sódio ele faz parte da família dos metais alcalinos, então o seu NOx é +1. Já aqui nesse composto que é o sulfato de potássio, nós temos aqui o potássio, ele também é um metal alcalino, então o seu NOx será sempre +1. Tudo bem? Além dos metais alcalinos, a prata também ela apresenta NOx +1. Ela não faz parte dos metais alcalinos, né, da família 1A, entretanto, o seu NOx também é fixo, né, ele também será +1. Então vejam, ó, o seu NOx é fixo, +1. Então, nos compostos, desculpem, sempre quando a gente tiver a prata, ela sempre vai obter o NOx +1. Então, aqui no cloreto de prata, o NOx da prata é +1. E no sulfato de prata, o seu NOx também é +1, tá bom? Agora, com relação aos metais alcalinos terrosos, deixa eu só destacar aqui, que são os metais ali presentes na família 2A, o que nós temos? Né? O seu NOx também sempre será fixo,
só que agora o valor é 2+. Então, qualquer metal alcalino terroso, nos compostos, ele sempre terá o NOx mais 2. Então, por exemplo, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário, tá? Aqui, rádio. A gente até pode lembrar, né? Eu estava pensando aqui, vocês já devem ter aprendido, eu também expliquei para vocês, tem aquelas frasezinhas para a gente decorar quais são os elementos, né? Li na cama, Robson Crusoe francês. Aqui no caso seria Bela Magrela casou-se com o senhor Barão Ratão, tudo bem? Então, Bela Magrela casou-se com o senhor Barão Ratão. Li na cama, Robson Crusoe francês. Acaba ajudando, né? A lembrar quais são os elementos que fazem parte ali da família 1A, 2A, assim por diante. Então, aqui como exemplos, vejam que eu tenho os compostos e quando eu tenho um metal alcalino terroso, o seu NOx é sempre fixo, é sempre mais 2. Então, aqui no caso do óxido de cálcio, o NOx do cálcio é mais 2. Já para o cloreto de magnésio, o magnésio tem NOx também fixo, mais 2. Além dos metais alcalinos terrosos terem o NOx mais 2, o zinco também apresenta esse NOx fixo, tá bom? Então, nos compostos, o zinco vai ter NOx fixo mais 2. Então, aqui pro sulfato de zinco, o zinco tem NOx mais 2. E no óxido de zinco, o zinco também tem NOx mais 2. Por último, nós temos aqui o alumínio, que ele vai apresentar NOx fixo mais 3. Então, aqui no caso, nós temos o sulfato de alumínio e o óxido de alumínio. Nesses dois casos, o alumínio apresenta NOx mais 3. Tudo bem? Já aqui, na nossa regra 4, a gente vai tratar sobre o hidrogênio. O hidrogênio, em dois casos, na maioria, né, na grande maioria, os vestibulares vão tratar desse caso aqui 4. Entretanto, é bom a gente também ver a exceção do hidrogênio, que será a próxima regra, a número 5, tudo bem? Mas primeiro vamos ver essa daqui que é a mais geral e a mais comum de cair. Né? O NOx do elemento hidrogênio geralmente será 1+, tudo bem? Então, na grande maioria dos compostos, o NOx do hidrogênio ele vai apresentar o valor 1+, né? Um positivo. Exemplos. Então, ó, quando eu tenho, nesses casos aqui, o NOx do hidrogênio sempre será 1+. Agora, quando o NOx do hidrogênio não será 1+, vai acontecer quando o hidrogênio ele estiver ligado diretamente a um metal. Percebam aqui que o hidrogênio está ligado só a elementos ametálicos, né? Bromo, enxofre, oxigênio, nós temos carbono, oxigênio. Todos esses elementos, eles são ametálicos. Agora, quando o hidrogênio ele estiver ligado a um metal, né, ele forma ali os compostos que nós chamamos de hidretos metálicos e o seu número de oxidação será -1. Então, aqui no caso nós temos o hidreto de sódio e nós temos o hidreto de cálcio. Percebam que, nesse caso, o hidrogênio está ligado a um metal alcalino, faz parte aqui da família 1A, e nós temos aqui o hidreto, né, o hidrogênio ligado a um metal alcalino terroso, faz parte da família 2A. Então, o seu NOx aqui será -1 e -1. Aqui, deixa eu só trocar para a nossa caneta, a gente tem exceções, tudo bem? Então, vou colocar aqui um asterisco. Tá? Exceções. Cai muito pouco. Honestamente, pessoal, eu não lembro, né, dos últimos 5 anos de ter visto isso. É mais importante vocês lembrarem que, na grande maioria dos compostos, o NOx do hidrogênio é +1, tá bom? Agora, vamos passar para o próximo, né, a regra número 5, que ela vai tratar agora do oxigênio. Né? Então, a gente vai observar aqui o oxigênio, NOx para o oxigênio. Na grande maioria dos compostos, ele vai apresentar ali o NOx com valor de -2.
Assim como o hidrogênio, ele também apresenta exceções. Mas é mais importante a gente saber a regra geral, que vale para 90% dos compostos, né? E caso a gente lembre das exceções. Então, ó, na grande maioria dos compostos, o seu NOx apresenta valor -2. Então, eu coloquei aqui para vocês, né, monóxido de carbono, água, ácido sulfúrico e glicose. Percebam que o valor aqui do oxigênio sempre será -2. Agora, quais são as exceções importantes? Primeiro, o fluoreto de oxigênio, né? Então, aqui, o fluoreto de oxigênio, OF2. Aqui no caso, né, como o flúor é mais eletronegativo do oxigênio, então o NOx do oxigênio aqui será +2. Essa é a primeira exceção que nós temos. Então, deixa eu colocar aqui um asterisco. Então, ó, essa é a primeira exceção que nós temos, que é importante da gente lembrar. A segunda é quando a gente está falando dos peróxidos. Por exemplo, o peróxido mais importante que nós temos é o peróxido de hidrogênio, H2O2. Esse peróxido, ele faz parte ali da água oxigenada, que a gente utiliza para descolorir os pelos, por exemplo, do braço, né? Então, duas exceções. Primeiro, quando a gente está falando do fluoreto de oxigênio, OF2, o seu NOx aqui será +2. E quando a gente está falando dos peróxidos, aí vocês podem me perguntar, pô, professor, mas como que eu vou conseguir identificar que se trata, né, de um peróxido? Lembrando que nos peróxidos existe a ligação oxigênio-oxigênio. Então, aqui no caso, para o peróxido de hidrogênio, a gente teria isso aqui, ó. H ligado ao oxigênio, ligado a outro oxigênio, H. Tudo bem? Então, a gente tem esse ânion aqui, ó, O2 com carga 2-. Então, o NOx de cada oxigênio vai ser 1-. Deixa eu destacar aqui. Então, a carga, o número de oxidação, né, aqui do oxigênio será 1-. Né? Até mostrei aqui para vocês, ó, o NOx de cada oxigênio é 1-. E aqui nós temos o peróxido de sódio também. O seu NOx é 1-, tá bom? A gente já vai entender isso daqui, né, da soma dos NOx C0. Mais pra frente a gente vai entender, tá bom, pessoal? Então, pro caso do oxigênio, a grande maioria ele vai apresentar NOx -2 e tem duas exceções importantes. No caso do fluoreto de oxigênio, o OF2, que ele vai apresentar NOx +2, e no caso dos peróxidos, o peróxido de hidrogênio, né, que a gente encontra ali na água oxigenada, e o peróxido de sódio, onde o seu NOx será -1. Bom, a sexta regra, ela diz com relação aos halogênios, né, e os halogênios são aqueles elementos lá presentes na nossa família, então deixa eu destacar aqui, na família 7A da tabela periódica, tá bom? Voltando aqui para o marca-texto. Eles vão apresentar, né, os halogênios, eles vão apresentar NOx -1 quando eles estiverem formando compostos binários, né? Um composto binário é aquele formado por dois elementos químicos, por exemplo, o fluoreto de oxigênio. O fluoreto de oxigênio é um composto binário formado por dois elementos, o oxigênio e o flúor, né? E aí, o NOx desse halogênio, ele será -1, contanto que o halogênio ele seja o elemento mais eletronegativo, tá bom? Então vamos ver aqui os exemplos. Eu tenho o ácido clorídrico, o brometo de manganês e eu tenho aqui o tetrafluoreto de carbono. Quem que é mais eletronegativo, né? Deixa eu colocar aqui a caneta. Quem que é mais eletronegativo, o hidrogênio ou o cloro? O cloro. Quem que é mais eletronegativo aqui no segundo exemplo? O bromo ou o manganês? O bromo. E aqui no último caso, quem que é mais eletronegativo? O flúor ou o carbono? O flúor. Então, como nesses três exemplos de compostos binários,
eu tenho o halogênio como o átomo mais eletronegativo, então o seu NOx será menos 1. Então aqui o NOx do cloro é menos 1, o NOx do bromo aqui é menos 1 e o NOx aqui do flúor é menos 1. Tá bom, pessoal? Tranquilo aqui nessa regra? Beleza? Agora a gente vai estudar a sétima regra, que diz o seguinte: a soma dos NOx de todos os átomos que constituem, por exemplo, uma molécula, né, um composto, seja ele iônico ou seja ele molecular, é sempre zero. Então a gente vai ver esse exemplo aqui, né, de soma. Então, de novo, a soma do número de oxidação, né, o NOx, de todos os átomos constituintes de um composto iônico ou de um composto molecular é sempre zero. Então vamos ver aqui os exemplos. Ó, eu coloquei aqui 4 exemplos para vocês. Nós temos o cloreto de sódio, o ácido clorídrico, o óxido de cálcio e o monóxido de carbono. O cloreto de sódio e o óxido de cálcio são compostos iônicos, o ácido clorídrico e o monóxido de carbono são compostos covalentes ou moleculares. Aí, vamos calcular o NOx? Já tem aqui, a gente já pode colocar em prática as nossas regras. Lembrando que os metais alcalinos, eles sempre apresentam NOx fixo, ou seja, o NOx deles sempre será mais 1. Para esse composto dar zero, né, a soma dos NOx tem que dar zero. Então, se eu tenho aqui uma carga positiva, eu tenho que ter uma carga negativa. Então, mais 1 com menos 1 dá zero. Mas a gente podia também ter aplicado, além da regra lá dos metais alcalinos sempre apresentarem NOx fixo, ou seja, mais 1, lembrando que isso aqui é um composto binário, não é? Formado por 2 elementos. Eu tenho sódio e eu tenho cloro. Se é binário e o halogênio ele é mais eletronegativo, o cloro é mais eletronegativo do que o sódio, não é? Então, o seu número de oxidação, o seu NOx, é menos 1. Também daria para ter feito assim, tá bom, pessoal? Como eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa, a soma dos NOx é zero. Tá claro? Vamos fazer aqui para o ácido clorídrico. Vocês poderiam falar assim: pô, professor, eu estou com dúvida aqui no hidrogênio, porque eu não sei se ele vai ser positivo ou negativo. E aí dá para a gente resolver de duas maneiras. Primeiro, o hidrogênio ele não está ligado a um ametal, então ele não está ligado a um metal, ou seja, aqui não se trata de um hidreto, então não é a exceção do hidrogênio. A gente sabe que a carga aqui dele será 1+. Logo, se a carga aqui é 1+, então para dar zero, a carga aqui do cloro tem que ser 1-, tudo bem? Ou outra maneira de pensar é o seguinte: aqui não é um composto binário, não é formado por 2 elementos químicos, cloro e hidrogênio. Quem que é mais eletronegativo, o cloro ou o hidrogênio? Não é o cloro? Como o cloro ele é mais eletronegativo, então o seu NOx não é menos 1? Então, se o NOx do cloro é menos 1, para dar zero aqui a molécula, o NOx do hidrogênio tem que dar mais 1. Tudo bem? Vamos fazer agora aqui o terceiro exemplo, que é o óxido de cálcio. Nesse caso aqui, o que nós temos? Ó, de novo, a gente tem um metal alcalino terroso, que no caso aqui é o cálcio. Deixa eu só apagar aqui. Como aqui eu sei que eu tenho um metal alcalino terroso, lembrando que o seu NOx é fixo, ou seja, é mais 2. Então, como a gente sabe que o NOx do cálcio é mais 2, então para essa molécula dar zero, o NOx do oxigênio tem que dar menos 2, tudo bem? Mais 2 com menos 2, a soma dá zero. É o que a gente queria, né? Lembrando que nessa regra 7, a soma, né, dos NOx, dos átomos que constituem a molécula, seja um composto iônico, seja um composto molecular, deve ser zero. Por último, nós temos aqui o monóxido de carbono, o CO. O que a gente sabe? Bom, a gente sabe que não se trata aqui, o oxigênio, nesse caso, não é um peróxido,
A gente não está diante do peróxido e a gente também não está diante do exemplo de fluoreto de oxigênio. Então a gente sabe que o NOx do oxigênio não será mais 2 ou menos 1. A gente sabe que o NOx aqui do oxigênio é menos 2. Então, como o NOx do oxigênio aqui é menos 2, para essa molécula dar zero, então o NOx do carbono tem que ser mais 2. Porque mais 2 com menos 2 somando dá zero. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Então, continuando, pessoal. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai determinar, né, a partir das regras que nós aprendemos, né, das 7 regras que nós aprendemos, a gente é capaz de calcular, ó, calcular o NOx de qualquer elemento, tá bom? Qualquer elemento químico que tiver numa molécula, por exemplo, aqui eu coloquei o ácido fosfórico, a gente é capaz de determinar o NOx de qualquer átomo aqui, seja do hidrogênio, seja do oxigênio ou seja do fósforo, tá bom? Então aqui no caso, a gente vai determinar o NOx do fósforo. Percebam o seguinte, que na molécula do ácido fosfórico, nós temos 3 elementos químicos, né? Então nós temos o hidrogênio, nós temos o fósforo e nós temos o oxigênio. E aí tem uma coisa chamada atomicidade. O que seria a atomicidade? A atomicidade ela vai indicar para a gente a quantidade de átomos que eu tenho, por exemplo, de hidrogênio, né? A quantidade de átomos de hidrogênio que eu tenho na molécula. Então percebam o seguinte, eu tenho 3 hidrogênios, então a atomicidade será 3. Quantos fósforos na molécula eu tenho? 1, né? Quando não tem nada aqui, é 1. Então, ó, atomicidade 1. E quantos eu tenho de oxigênio, né? Qual que é a atomicidade do elemento oxigênio? É 4, tudo bem? Então tá aqui. Agora, como que a gente vai calcular o NOx? Então, primeiro de tudo, a gente tem que levar em consideração a atomicidade. Vamos começar pelo oxigênio? A gente sabe aqui que o NOx do oxigênio é menos 2. Só que não seria só menos 2, porque senão eu teria que levar em consideração, né, eu teria que dizer que a atomicidade do oxigênio seria 1. Mas a gente percebe que qual é a atomicidade do oxigênio? Não é 4? Então eu tenho que multiplicar, eu tenho que fazer o NOx vezes a quantidade de átomos que eu tenho de oxigênio. Nesse caso eu tenho 4 vezes menos 2, eu tenho menos 8. Tudo bem? Então, quando eu for calcular o NOx de um determinado elemento químico, eu tenho que levar em consideração a sua carga, né, o seu NOx, o NOx do átomo, vezes a quantidade, né, a sua atomicidade. Então, ó, aqui no caso para o oxigênio é a sua atomicidade, que é 4 vezes o seu NOx, que é menos 2. 4 vezes menos 2, menos 8. Vamos fazer agora para o hidrogênio, que é o outro átomo que a gente conhece, o NOx. Qual que é a sua atomicidade? 3. Tá aqui, né? Qual que é o seu NOx? Bom, ele não está ligado a nenhum metal, né? Só tem aqui fósforo e oxigênio. Então a gente sabe que o seu NOx é mais 1. Multiplicando aqui 3 vezes 1 positivo, isso daqui dá mais 3. Aí vocês podem me perguntar, tá, professor, mas eu não sei o NOx do fósforo. Não tem problema, é justamente isso que a gente vai calcular. Então, ó, a gente chama isso daqui da nossa incógnita, será o x. Então, ó, x. Lembram-se que eu falei que para vocês, né, o NOx de uma molécula, o somatório dele tem que ser quanto? Né, tem que ser 0. Então, a gente pode montar aqui uma equação onde eu tenho que a soma dos NOx dos átomos tem que dar 0. Eu tenho mais 3, mais x, mais menos 8. Essa soma aqui tem que dar 0. Então, o que a gente vai ter? Ó? 3 mais x mais menos 8. Isso aqui é igual a 0. Somando 3
mais menos 8, isso daqui dá menos 5 mais x é igual a 0. Passando menos 5 para o outro lado, fica x é igual a mais 5. Essa é a resposta, tudo bem? Então, o NOx do fósforo, ele vai ser 5, tá bom? Aí a gente pode até somar para ver como isso aqui vai dar certo, ó. Mais 3 mais 5, que é o valor de x, mais menos 8, dá 0. Chegamos na nossa molécula neutra, tudo bem? Por último, agora eu quero discutir com vocês, né, quando a gente está falando de um íon, né? Aqui no caso, vejam que o nosso composto ele não é neutro, ele tem uma carga. Essa carga é menos 2. E quem que eu quero determinar? Eu quero determinar a carga do cromo, né? Eu quero determinar o número de oxidação do cromo. Vamos ver como a gente faz isso? Então vamos lá, ó. O que nós temos? Primeiro, dois elementos químicos, né? Nós temos aqui o cromo e nós temos o oxigênio. Tá bom? Então, ó, cromo e oxigênio. Aí, vamos observar agora a atomicidade. Quantos cromo eu tenho? 2, estão vendo? A atomicidade 2 aqui. Então, vamos destacar. Quantos oxigênios nós temos? 7. Então, tá aqui. Gente, eu sei a carga do cromo? Não, né? É justamente isso que eu quero determinar. Qual que é essa carga, né? Esse NOx. Mas o que a gente sabe? Nós sabemos o NOx do oxigênio, que é quanto? Menos 2, tudo bem? Então, ó, a gente sabe que o NOx do oxigênio é menos 2. Então, a gente tem que agora fazer a multiplicação entre menos 2 vezes 7. Quanto que fica aqui a multiplicação, né, de menos 2 vezes 7? Menos 2 vezes 7 dá menos 14. Então, vamos destacar aqui. Agora, como eu não sei qual que é o NOx do cromo, eu vou colocar ele como sendo incógnita. Então, a minha incógnita aqui será o x. Só que qual que é o valor que eu tenho aqui? A atomicidade, ela não é 1, ela é 2. Então, fica x vezes 2, né, multiplicando. Então, deixa eu multiplicar, ó. Fica x vezes 2 dá 2x. Então, para montar agora o nosso sistema, como que fica? Vai ficar 2x mais menos 14. É igual a 0? Não, não vai ser igual a 0. Por quê? Porque como se trata de um íon, íon tem carga. E nesse caso, ó, o íon ele tem carga menos 2. Então, eu posso falar que a gente vai igualar a sua carga. E a sua carga aqui é menos 2, tudo bem? Então, quando eu for montar o sistema, ele vai ficar o seguinte, ó. 2 vezes x mais menos 14 é igual à carga desse íon, que é menos 2. Então, como é que vai ficar, ó? 2x é igual, menos 14 é igual a menos 2. Então, fica 2x é igual a menos 2 mais 14. Só que fica 2x é igual a mais 12. Então, x é igual a mais 6. Tá bom, pessoal? Ou seja, qual que é a carga do cromo? Aí vocês podem me falar, professor, é 12. Não, cuidado, tá? A carga de cada cromo é 6. Tudo bem? Ó, 6. Então, como que a gente pode fazer, ó? 6 vezes 2 dá 12. Tudo bem? Aí vocês falam, tá, mas somando, professor, não fica 12.
menos 14, isso aqui não dá menos 2? Dá, que é justamente a carga desse ânion, estão vendo? Se eu somar 12 com menos 14, dá menos 2, ou seja, é o NOx aqui desse meu ânion. Perfeito? Tranquilo? Então agora vocês sabem calcular o NOx de uma molécula neutra e a gente sabe calcular o NOx também de um íon, seja ele positivo ou seja ele negativo. Tranquilo? Continuando, pessoal, agora eu quero retomar com vocês lá o primeiro exemplo que eu dei, né, que era quando a gente mergulhava o fio de cobre numa solução aquosa de nitrato de prata. E agora a gente vai pegar aquele exemplo, só que agora a gente vai associar o conceito de NOx. Lembram-se que eu falei para vocês de duas semi-reações? Uma que perdia, né? Nós tínhamos uma espécie química que estava perdendo elétrons e uma outra espécie química que estava ganhando elétrons. Então, no caso, quem que está perdendo elétrons? O cobre, né? E agora a gente pode associar com o NOx. Por quê? Lembram-se que eu falei para vocês que substância simples, qual que é o NOx de uma substância simples? Zero. Então, ó, coloquei aqui. E quando a gente tinha um íon monoatômico, eu falei para vocês que a carga desse íon monoatômico é a carga seria o seu NOx, né? Então, ó, qual que é a carga do íon monoatômico aqui? Mais 2, né? Cobre 2 mais. Então, o seu NOx será 2 mais. Percebam o seguinte, que o cobre está perdendo elétrons, ou seja, antes era 0, foi para mais 2. Então, eu perdi elétrons. Quantos elétrons eu perdi? 2. Toda vez que eu tenho um processo de perda de elétrons, a gente vai chamar de oxidação. Ou seja, a oxidação é a seria o fenômeno em que eu tenho uma espécie química perdendo elétrons, tudo bem? Outra característica, ocorre com o aumento do NOx. Então, toda vez que eu perco elétrons, né, um processo de oxidação, o que acontece com o NOx? Aumenta. Eu estou saindo de 0 e indo para 2 mais, tudo bem? Então, nesse caso, nós temos a perda de elétrons, nós chamamos isso de um fenômeno de oxidação, e na oxidação ocorre o aumento de NOx. Já no outro caso, né, eu falei para vocês que se a gente tem a perda de elétrons, alguém tem que ganhar esses elétrons. São fenômenos simultâneos. Quando ocorre a perda de elétrons, tem que também haver o ganho de elétrons. Quem está ganhando esses elétrons? A prata, né? Então, aqui no caso, nós temos um íon, né, monoatômico. Então, o seu NOx será a sua própria carga. Aqui no caso, então, vai ser NOx 1+. Ele vai ganhar os elétrons, estão vendo? Ele está ganhando aqui elétrons e ele, o que aconteceu? Formou a prata metálica. Lembra? É uma substância simples. O NOx de substância simples é 0. Então, o que aconteceu? Ele ganhou elétrons e quando ele ganha elétrons, a gente fala que esse fenômeno é chamado de redução. Ou seja, perdeu elétrons, ocorre uma oxidação e um aumento do NOx. Aconteceu ali o ganho de elétrons, o fenômeno agora é chamado de redução e o NOx diminuiu. Estão vendo? O NOx que antes era 1+, diminuiu para 0. Ok? Então, eu coloquei agora aqui para vocês só um resumo, né? Que a semi-reação em que acontece a perda de elétrons, a gente chama ela de semi-reação ou reação de oxidação. Então, de novo, houve perda de elétrons e aumento do NOx, então trata-se de uma reação de oxidação. Por outro lado, eu estou apresentando aqui para vocês uma semi-reação em que ocorre o ganho de elétrons. Então, se ocorre o ganho de elétrons, trata-se de uma redução ou, né, a gente também pode pensar que houve a diminuição do NOx. Tudo bem? Então, perda de elétrons ou aumento de NOx é uma semi-reação de oxidação. Por outro lado, se eu tenho o ganho de elétrons ou a perda, né,
diminuição do número de oxidação, então aqui se trata de uma semi-reação de redução. Tudo bem? Tranquilo? Aí, pessoal, tem mais um conceito que eu preciso explicar para vocês, que são os chamados agentes redutores ou agentes oxidantes. Tudo bem? E o que seria isso? Ó, eu até indiquei aqui, né? Eu destaquei para vocês agente redutor e agente oxidante. Então vamos voltar aqui, ó. Vejam que o cobre ele está perdendo elétrons, né? Ele perdeu 2 elétrons, está sofrendo um processo de oxidação. Toda vez que a gente tem uma espécie sofrendo oxidação, ela vai ser chamada de agente redutor. E aí vocês podem me perguntar, mas professor, não deveria ser agente oxidante? Não, por quê? Porque se essa espécie ela está sofrendo, né, oxidação, então ela vai causar na outra espécie a redução. Então vejam aqui que o cobre ele está se oxidando, mas ele causa na outra espécie química, que aqui no caso é a prata mais, a redução. Tudo bem? Então, de novo, a espécie que sofre oxidação, ela vai ser chamada de agente redutor, porque ela está cedendo elétrons para outra espécie, desculpem, reduzir. Tudo bem? Agora pensem comigo do outro lado. No caso aqui, a prata, ela está reduzindo, não tá? Então, se ela está reduzindo, ela está causando na outra espécie a oxidação. Tudo bem? Então, como a prata ela sofre a redução, então ela vai ser chamada de agente oxidante, porque ela causa na outra espécie química a oxidação. Tudo bem? Então, resumindo, se eu tenho uma espécie que sofre oxidação, ela será chamada de agente redutor, porque ela causa na outra espécie a redução. Então vejam, ó, o cobre ele está sofrendo oxidação e está causando a redução da outra espécie química, que no caso aqui são os íons prata mais, Ag+. Por outro lado, nós temos que os íons prata mais, eles estão sofrendo a redução. Logo, se eles sofrem a redução, eles estão causando a oxidação do cobre metálico. Tudo bem? Então, ó, se a espécie sofre redução, então ela causa a oxidação na outra espécie, que aqui no caso será o cobre metálico. Tudo bem? Então, a espécie sofre oxidação, ela vai ser o agente redutor. A espécie, ela sofre redução, então ela será o agente oxidante. Tudo bem? Gente, por hoje é isso. Essa é a nossa aula. Tenham um bom dia e bons estudos. Tchau, tchau.